A pesquisa, publicada a semana passada, aponta para uma relação entre baixo nível de vitamina D e elevados índices de mortalidade por Covid-19, após a análise de dados de pacientes de 20 países europeus. O estudo agora publicado atribui as elevadas taxas de mortalidade em países como Espanha, Itália e Reino Unido a baixos índices de vitamina D na sua população, comparando-os com os países do norte da Europa, que têm níveis superiores desta vitamina e que foram menos atacados pela pandemia. Por exemplo, agora a gente está vendo esse problema do coronavírus, né? E a gente está insistindo já há mais de um mês em diversas entrevistas e dizendo assim, olha, o coronavírus vai entrar aqui no Brasil pela porta do carnaval, né? Então, o que passou o carnaval? Agora estão começando os primeiros casos de coronavírus. A expectativa é que na segunda quinzena, passado o período de incubação, haja uma explosão de coronavírus aqui no Brasil, tal como está acontecendo na Itália. Deus queira que não aconteça, mas tudo se desenvolveu, né? Vieram muitos turistas italianos para o carnaval brasileiro, num país que está explodindo o coronavírus, e a gente sabe que o coronavírus é transmitido mesmo antes da pessoa manifestar os primeiros sintomas, né? Então, talvez essa experiência ruim que nós venhamos a passar por causa do coronavírus vá a seguir dar frutos positivos, porque as pessoas vão finalmente se dar conta do quanto teria sido importante você manter níveis normais de vitamina D, de você tomar doses corretas de vitamina D, não as doses que são recomendadas, porque as doses que estão sendo recomendadas provavelmente estão sendo recomendadas até em organismos internacionais sobre a influência econômica da indústria farmacêutica, estão mantendo as pessoas com deficiência de vitamina D, né? Os médicos têm que parar de ser ingênuos, né? A gente tem que parar de fazer a medicina baseada em evidência, em que você toma a indústria farmacêutica forja, conforme disse Richard Horton, editor-chefe da revista The Lancet em 2015, né? Que mais da metade da literatura médica é falsa, né? Porque a indústria farmacêutica forja resultados de estudos que ela mesma patrocina para lançar medicamentos no mercado. A gente precisa saber a causa das doenças. A causa das doenças precisa ser ensinada nas escolas médicas, né? Deficiência de vitamina D é causa de muitas doenças. Hipertensão, diabetes, ela controla quase tudo no nosso organismo. Não existe nenhuma célula no nosso organismo que não tenha receptores, lugares onde se liga a vitamina D para produzir efeitos, né? Mas a gente precisa ter uma visão também do olhar em relação ao problema que a gente enfrenta. O que você faria com a quantidade de pessoas que vai ser infectada ou que vai pelo coronavírus no país ou no estado de São Paulo? As autoridades precisam se mexer, precisa haver conhecimento de imunologia, precisa haver adequado aconselhamento de pessoas que conhecem imunologia e sabem que quando você é atacado por um agente infeccioso que o seu sistema imunológico nunca teve contato, você não tem anticorpos, não tem linfócitos produzindo anticorpos. Você não foi vacinado, você nunca teve aquela doença, tá? E aí você só conta sim, só com a imunidade que você já tem desde que nasceu, que é a imunidade inata ou inespecífica, que é extremamente eficaz e que é capaz de destruir qualquer micro-organismo, independente seja vírus, bactéria, seja esse vírus ou aquele outro vírus, o coronavírus ou HIV ou qualquer outro vírus, citomegalovírus, o que for. A placenta, veja, a placenta é capaz de pegar a vitamina D, ativar a vitamina D e fazer com que a vitamina D na placenta produza essas substâncias que destroem todos esses micro-organismos, que são chamadas essas substâncias de catericidinas.
para que o feto não seja afetado pela... o vírus não atravesse a placenta. Tá? Então, talvez esse problema que a gente vai ter que passar, esse sofrimento que a população vai ter que passar com a perda de familiares por causa dessa epidemia de coronavírus, né, nos traga mais consciência, sabe? Nos traga mais consciência de como povo, tá, exigir dos governos que tomem atitudes adequadas, que as pessoas que estejam em poder de mando tenham conhecimento técnico do assunto que eles estão com o assunto que eles estão ligando. Que eles saibam que existem milhares de publicações sobre a importância da vitamina D para o sistema imunológico. Que eles saibam que a primeira linha de atuação do sistema imunológico quando você enfrenta uma infecção que nunca enfrentou antes, é o sistema inespecífico e que ele é eficaz. Senão o bebê morreria horas depois de nascer, porque ele vai ter contato com um monte de germes. Mas talvez isso seja, de novo, como eu lhe disse, um mal que vai vir para bem, porque vai ensinar a população a se informar e a cobrar dos seus governantes atitudes eficazes baseadas em informações científicas e não com um conhecimento rudimentar de imunologia que recebeu durante 2 meses, nos primeiros 2 anos de faculdade, que até esqueceu bem exatamente o que é, acha que só se resolve infecções com vacina e nada mais, e não se tem outro recurso, e que agora o que resta é assistir a tragédia acontecer, né, e ter condutas conservadoras para evitar o contágio, né? Se estima que você ponha a mão, você tem coronavírus, você põe a mão numa mesa, né? O vírus vai ficar ali vivo 1 semana. Se uma pessoa botar a mão ali e depois passar no nariz, ela vai adquirir o coronavírus. Isso e sabe quantas vezes a gente passa a mão na boca ou no nariz ao longo do dia? Cerca de 90 vezes. 90 vezes. Então, usar máscaras vai ser mais adequado para você poder evitar de colocar a sua mão inadvertidamente no nariz depois de pegar uma caneta que uma pessoa emprestou para você escrever alguma coisa. No apertar a mão, você vai ficar com a sua mão com coronavírus, e aí você vai passar na boca. Fora o estágio ainda mais avançado, em que a pessoa já vai ter sintomas, vai estar tossindo, espirrando e jogando partículas de saliva, contendo um aerosol de partículas de saliva que pode alcançar até 30 metros de distância. E uma pessoa que inale aquela partícula vai ter sido infectada pelo coronavírus. Mas talvez esse sofrimento que a gente tenha que passar aqui seja um aprendizado, seja uma oportunidade para você adquirir maior consciência e saber cobrar mais dos seus governantes.